Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Como disse ontem, trago a saudação do pastor presidente, pastor Alcides Paulo, que nos recomenda a levar a sua saudação a todas as igrejas por onde nós pregarmos o Evangelho. Amém, meus irmãos? Amém. Não posso fazer injustiça também ao meu pastor da congregação, que é o pastor Graciliano, que é onde nós cooperamos, servimos a Deus no bairro. Como nós estamos fazendo faculdade, agora nós precisamos ficar um pouco mais perto de casa. E eu também tenho o pastor Graciliano, que é um grande amigo, no Jardim Clímax, lá em São Paulo. De pé pela palavra estamos, já abramos então a Bíblia, na primeira carta que escreveu João, no capítulo de número 2, versículos 13 ao 17. Se você não tem Bíblia, mas tem um aplicativo, então faça isso. Clique aí seu aplicativo, coloque nesses versículos que vai ser bênção. Todos encontraram? Amém. Aleluia. Diz o texto, Filhinhos 13, né? Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, e a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Graças a Deus. Podeis assentar. Ontem, nós aqui, por bondade divina, procuramos falar sobre quem nós somos, quem é o ser humano. Então, situando aqui os irmãos de São José e também os de Vargem, nós falávamos sobre o pecado, sobre quem somos, para entendermos quem somos diante de Deus. Como é que Deus nos vê? Nosso mundo está se auto-enganando e procurando saber o que é que o outro pensa de si. Estão buscando o reconhecimento de pessoas primeiramente, mas nós, servos de Deus, devemos primeiro ocupar-nos com o que a palavra de Deus, que é de Deus, e que Deus pensa então ao nosso respeito. Porque se tivermos uma concepção errada de quem somos, nós nunca entenderemos o que Jesus está fazendo na cruz. Porque se eu não entender a profundidade do meu pecado, Cristo está fazendo um papel de tolo na cruz do Calvário. Então falamos um pouco sobre isso aqui e terminamos falando somente um pouquinho sobre a remissão dos nossos pecados. Hoje, com a misericórdia de Deus, quero me deter um pouco mais sobre quem Jesus é e como nós nos ligamos a Ele. A carta de João, como disse ontem, tem como pano de fundo pessoas que têm dificuldade de entender a ortodoxia e a ortopraxia, que é a doutrina correta e a forma correta de se viver essa doutrina correta. E falávamos então que temos visivelmente nos escritos joaninos que existem essas pessoas que não conseguem coadunar a ideia entre fé e prática. O que eu creio na igreja não serve muitas vezes na comunidade. Não tem atuação, não tem a sua praticidade pelas portas da igreja fora do domingo. É fácil de perceber isso. Quer ver só? Deixa eu te dar um exemplo. Às vezes nós estamos aqui flutuando no poder de Deus.
cheios do Espírito Santo. A glória de Deus está aqui, falando do poder da palavra, das missões, do evangelismo, do evangelho. E às vezes saímos da porta para fora. O irmãozinho está com o carro na frente do nosso, o nosso precisa sair. O irmãozinho resolveu comer uma coxinha. E aí ele fica comendo aquela coxinha de forma bem moderada. E aí o irmãozinho estava lá cheio do Espírito Santo, esperando o irmão comer a coxinha. Nos primeiros minutos ele aguenta bem, mas daqui a pouco aquela coxinha começa a se demorar demais. Aí o irmão vai saindo do Espírito, vai entrando na carne, e ele começa: será que esse irmão não sabe que eu preciso trabalhar amanhã? Será que esse irmão não consegue comer logo essa coxinha? Então nós percebemos que o Evangelho não está tendo a sua praticidade nem da porta para fora. A gente perde a bênção ao entrar na perua de volta para casa, na van, no ônibus. Tem pessoas que veem sentado num banco, quando vai sentar tem outro queridinho de Jeová sentido lá. E aí ele fala: rapaz, eu vim sentado aí. Aí ele fala assim: mas não é regra, quem veio volta no mesmo banco. E aí a gente já sai do Espírito. Então essa carta é muito atual. Ela fala que o Evangelho não pode funcionar num culto de 2 horas. O Evangelho precisa transpor a porta e precisa ter atuação na nossa vida. Hoje então falaremos um pouco mais sobre Jesus. No capítulo 5 dessa mesma carta, João diz o seguinte, desde o versículo 1. Acompanhe comigo, seja na sua Bíblia ou seja no seu iPad. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Olha só, olha que verdade. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama o que dele é nascido. Ou seja, quem ama o Pai ama o Filho. A verdade aqui parece muito óbvia para nós que vivemos num país católico e acostumamos com o termo Cristo, Messias, nosso Redentor, nosso Salvador. Só que nem sempre entendemos o que estamos dizendo. Por exemplo, para João tem um sentido muito profundo acreditar que Jesus é o Cristo, porque ele sabe o quanto custa para um judeu assumir que Jesus é o Cristo, que a palavra Cristo vem de ungido. Então, se ele é o ungido, e nós cremos nisso, não estamos duvidando, ele é o que todo o Antigo Testamento prometeu, que ele seria o ungido de Deus, o Messias. Então ele disse que se eu creio que Jesus é isso que o Antigo Testamento disse, que os judeus aguardaram, que as profecias narraram sobre ele, se eu realmente crer em Jesus dessa forma, então eu sou nascido de Deus. Logo, se eu não consigo crer que Jesus é o que a Bíblia diz que ele é, então eu não nasci de Deus. Só quem nasceu de Deus pode crer nessa verdade. Lembram de Nicodemos, que vai ter com Jesus de noite, e Jesus então começa a conversar com ele tenta dar uma bajuladinha em Jesus, e Jesus já logo atravessa ele com uma verdade: opa, vamos lá, meu querido, você não pode entrar no reino se você não nascer de cima. Nascer de novo, a palavra no original tem a ideia de nascer do alto. E ele está dizendo o seguinte: olha, para entrar no reino tem que nascer do alto, meu querido. Tem que nascer de cima. Não pode nascer da vontade da carne, nem da vontade do varão. Ele disse que não pode ser por um nascimento natural. Depois ele vai dizer para Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, que não foi a carne nem o sangue quem tu revelou, senão meu Pai que está no céu. Ou seja, essa revelação de quem Jesus é só pode vir de cima, só pode vir do alto, e só recebe quem realmente nasceu de novo. E voltando a Nicodemos, ele disse para Nicodemos o seguinte: meu filho, necessário te é nascer de cima. E aí ele diz: mas como pode um homem sendo velho voltar ao seu ventre materno? Ele sabia muito bem o que Jesus estava falando. Ele sabia a profundidade do que Jesus estava falando. Não era nada físico, era totalmente espiritual. Ele sabe que ele nasce desde o berço na religião judaica. E Jesus agora está falando para ele de nascer de novo. Está dizendo para ele assim: ó, tudo que você aprendeu até agora não tem nenhum significado se você não entender o cumprimento.
Você precisa nascer de novo. E ele diz, não tem como eu, nascido no judaísmo, nascido sobre as ordens de Moisés, sobre os regimentos da lei, nascido sobre a tutela da lei, como é que você quer que eu volte lá no início de tudo e comece tudo de novo? Era isso que Jesus estava falando para ele. É muito difícil quando nós crescemos numa religião, numa religiosidade, numa prática religiosa, e nós somos convencidos que aquela religião é a verdade, e de repente Jesus vem ao nosso encontro e diz para nós, tudo isso que você aprendeu pode ser muito bonito, pode ser muito elegante, mas deixa eu te dizer uma verdade, no céu não se entra com boniteza, no céu não se entra com elegância, no céu se entra pelas portas, e é um caminho estreito, e você deve entrar pelo caminho estreito, se você quiser ir para lá, então você deve aceitar o que eu estou dizendo, estaria dizendo Jesus aí. Nascer de novo quer dizer aceitar o jeito certo de nascer, não o que eu acho e não o que eu penso. E para ele era muito difícil isso, mas Jesus falou para ele, daqui a pouquinho, da mesma forma como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Aleluia. Olha que revelação. Precisa-se nascer de forma correta e não como eu acho. Se você fosse ler, por exemplo, João capítulo 4, quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, e ele começa a falar com ela, ela tem diversas desculpas, ela sempre está tendo uma desculpa para aquilo que Jesus está falando, até que chega um momento em que ela pergunta para Jesus, nossos pais disseram que é nesse monte, no Gerizim, que se deve adorar. Vocês, os judeus, dizem que deve ser em Jerusalém? E o que Jesus responde para ela? Jesus pega 300 anos de história, um pouco mais de 300 anos de história, de adoração em Gerizim, em Samaria, e diz para aquela mulher, vocês, samaritanos, adoram o que vocês não conhecem. Imagina Jesus chegar para mim, depois de 15 anos de conversão, e dizer para mim assim, Silvio, você está adorando o que você não conhece. Você acredita que Deus pode fazer isso? Era exatamente isso que ele estava fazendo com aquela mulher, dizendo para ela assim, não é toda religião que salva, não é porque você aprendeu de algum jeito que está certo, precisa ser do jeito de Deus. Jesus disse isso para ela, vocês adoram o que vocês não conhecem, porque a salvação vem dos judeus, quer você queira, quer você não queira, tem que ser do jeito que Deus entregou para o povo judeu, tem que ser nas escrituras deles, tem que ser no cumprimento deles. Não adianta eu achar que eu posso me eximir de tudo que está do Antigo Testamento, do Novo para trás, e achar que eu só devo ficar com uma parte da Bíblia. Tem que ser com todo o contexto, e a salvação vem deles. Eu não posso excluir essa verdade da Bíblia Sagrada. E uma certa vez Jesus falou isso comigo, eu andando, e de repente vem Jesus na contramão, e aí Jesus vem na contramão, eu encontro com ele, e aí eu olho Jesus passando, Jesus, o Senhor está indo para um lugar errado. Aí Jesus olha bem assim para mim, e diz assim, eu estou indo para o lugar errado? Será que não é você que está indo para o lugar errado, não? Não, Senhor, eu aprendi direitinho. Eu lembro que eu aprendi na infância. Eu lembro que eu ajuntei das pregações que eu ouvi, das leituras bíblicas que eu fiz, das centenas de livros que eu li a seu respeito. Então, eu sei isso, esse é o caminho. Jesus falou, não, meu filho, você me perdeu no meio do caminho faz tempo, porque você consegue odiar os seus irmãos aqui, que são a minha imagem, a minha semelhança. Você anda pelos seus caminhos, faz o que você acha que é certo, você vive do seu jeito e acha que eu estou no seu caminho. Você precisa fazer meia volta e se converter dos seus maus caminhos, para que eu regressar à sua terra. Então é possível sim eu montar um Deus na minha cabeça, que eu fui montando um pedaço aqui, um pedaço ali, uma frase aqui, um jargão ali, um sermão ali, e eu achar que Deus é isso. Imagina só Pedro, esperando o almoço sair, Deus desce um lençol preso pelas quatro pontas para ele, e diz para ele, Pedro, mata e come. Olha o que ele disse para Deus, Deus, o Senhor não me conhece, né? O Senhor não sabe que eu nunca comi nada, nunca coloquei nada comum, impuro na minha boca? E Deus tem que dizer para ele, não considere comum ou imundo o que eu já purifiquei.
Isso é você se encontrar com Jesus na contramão. Aleluia. Jesus vem no contramão da nossa religião e fala assim: toda a sua religiosidade é muito bonitinha, mas você ainda olha para alguns que vivem com você e se considera superior a eles. É muito bonito o seu jeitinho de crer, mas você se considera melhor do que algumas pessoas ainda. Considera comum e impuro aquilo que eu já purifiquei. Então você está na contramão. Se você quiser viver comigo, dê meia volta e considere puro tudo que eu purifiquei para você. No capítulo 5, então, ele continua dizendo: nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Fé, mandamento de que Ele é o Filho de Deus. Nós sabemos que os mandamentos de Jesus são simples, não são pesados. É amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Só que João resume aqui o mandamento, como se você voltar comigo no capítulo 3 dessa mesma carta, no versículo de número 23, você vai ler comigo: e o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. João disse claramente, falou: o mandamento de Jesus é simples, é só você crer que Ele é quem Ele diz ser, é só você entender quem Ele diz que Ele é e acreditar nisso. Se você crer que Jesus é o Filho de Deus, pronto, está resolvido o problema, e você deve então amar o seu semelhante como resposta a isso. Crer que Jesus é quem Ele diz que é. Agora eu te pergunto, é fácil fazer isso? Não. Porque se você vier comigo a João, no capítulo 8, venha comigo a João, capítulo 8, e você me acompanhar numa leitura, desde o versículo 20, você vai ver que nós podemos estar diante de Jesus e termos dúvida com relação a quem Ele é de verdade. Olha o que ele diz no versículo 20, do capítulo 8 de João. Diz, estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo. E ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis nos vossos pecados. Para onde eu vou, não podeis vós ir. Uma pausa. Ele disse isso junto do lugar do tesouro. Os maiorais estavam ali pertinho. Sabe por que ele fez questão de dizer isso, o narrador? Para dizer: olha, Jesus estava dizendo verdades que perturbavam quem ouvia, e ele estava do lado deles, mas eles não podiam fazer nada com ele, porque ainda não era chegada a sua hora. As verdades sagradas são ditas a quem precisar ser dita, e nós não devemos temer quem esteja ouvindo. Jesus estava dizendo isso perto dessas pessoas, e de repente ele diz isso para eles, essa verdade maravilhosa: eu retiro-me e vocês vão me buscar. Lembra? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Só que não é isso que Jesus diz. Jesus diz para eles: buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado. Imagina Jesus dizer um negócio desse, dizer: vocês vão me buscar, vão morrer buscando e ainda vão morrer no pecado de vocês. Ora, como é que pode alguém morrer buscando a Jesus? Porque está buscando do seu jeito, estará buscando segundo a sua concepção, segundo o seu conceito, segundo a sua ideologia, querendo que Jesus seja o que Ele quer que Ele seja. E Jesus está dizendo: não adianta você me buscar e querer que eu seja o que você quer que eu seja. Se você quiser ser salvo, você precisa me buscar do jeito que eu digo que eu sou. Você, mudando tudo isso, você acaba me buscando e morre me buscando, e ainda morre nos seus pecados. E ele diz mais: diziam, pois, os judeus: porventura quererá matar-se a si mesmo, pois diz: para onde eu vou não podeis vós ir. E dizia-lhes: vós sois de baixo, e eu sou de cima. Vós sois deste mundo, e eu não sou deste mundo. Lembra que lemos? João não muda o texto. Lá na frente ele vai dizer como é que se vence o mundo. E aqui Jesus está falando: eu não sou deste mundo.
Se você quiser vencer esse mundo, você precisa pensar como eu penso e ver este mundo como eu vejo. Precisa acabar a paixão por esse mundo, precisa acabar as concupiscências, os desejos por este mundo, e entender que esse mundo vive em inimizade contra Deus. Não foi o que ele disse lá no capítulo 5, versículo 19 da primeira carta? Nós não podemos ter amor pelo mundo. E ele continua dizendo aqui neste capítulo 8 de João: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Jesus disse, é simples, vocês vão morrer nos vossos pecados pelo simples detalhe que vocês vão me buscar, mas vocês não vão aceitar que eu sou. Ego em mim do grego, ele está dizendo, vocês vão me buscar, só que toda vez que vocês toparem com a minha divindade, vocês tropeçarão. Quando chegar no momento em que a Escritura disser para vocês que eu sou o Todo-Poderoso, vocês não vão aceitar o testemunho das Escrituras. Logo vocês querão me fazer de Jesus histórico, querão fazer de mim apenas um homem, apenas um profeta, apenas um homem iluminado. E toda vez que vocês chegarem nesse ponto, vocês tropeçarão. Para serem salvos e não morrerem nos vossos pecados, vocês terão que encontrar comigo nas Escrituras como ela sempre disse que eu era. Como vocês leram no Antigo Testamento, como os profetas disseram, como foi profetizado, como foi anunciado: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, Conselheiro, Pai e o Príncipe da Paz. Se vocês não aceitarem o testemunho da minha divindade, vocês me buscarão e morrerão nos seus pecados. Agora eu te pergunto, você sabe defender a divindade de Jesus? Você sabe me provar que Ele é Deus? Acabei de dizer que todo o Antigo Testamento da Escritura diz que Ele é. Só que tem pessoas que ainda se esbarram nisso e não conseguem servi-lo como Ele é, Deus Todo-Poderoso. Não conseguem entender a Trindade, não conseguem entender a divindade de Jesus. Por isso estão batendo cabeça aqui e acolá, de um lado para o outro, e não conseguem crer no testemunho da palavra. Ele é Deus. Ele é Deus, e eu devo crer que Ele é Deus, não um homem, não apenas um profeta, não um homem iluminado, não um ser superior aos homens, mas que não é divino, como dizem as testemunhas de Jeová, que querem que nós aceitemos que Ele é mais um dos homens enviados especiais. Como diz o mormonismo, que diz também ele é mais um dos profetas. Como diz o islamismo também, que ele também é um profeta, tal como Maomé. E tantas outras religiões do mundo, que sempre acham em Cristo alguma coisa bonita. Oh, que sermãozinho bonito de Jesus. Ele falou sobre o amor, Jesus falou sobre perdão, Jesus falou sobre a vida, Jesus falou sobre pão, Jesus falou sobre tudo isso. Jesus falou, eu sou o pão da vida. Jesus falou muitas coisas. Eu sou o caminho. Jesus falou isso também. Só que nós não podemos negligenciar que a princípio de todas as coisas eu devo entender e acreditar que Ele disse que Ele é. Quando Ele diz no capítulo 8, versículo 58, ainda antes que Abraão existisse, eu sou, louvado seja Deus. Aleluia, glória seja dada a Deus. Glória a Deus. Ainda antes que Abraão existisse, eu sou. Ego em mim. Todos aqueles homens que escutaram Jesus falar isso pegaram em pedras para atirar contra Ele. E pela lei mosaica você faz uma autoexclusão. Qual foi o mandamento que Jesus pecou para aqueles homens quererem apedrejá-lo? E você não encontrará nenhum mandamento ele pecou, senão o pecado de blasfêmia. Porque todo homem que afirmasse ser Deus deveria ser apedrejado. E foi isso que aqueles homens entenderam que Jesus estava falando. Quando ele disse ainda antes que Abraão existisse, eu sou, ele estava afirmando que ele era divino. E os homens quiseram apedrejá-lo. Logo, meu irmão, louve a Deus, porque Jesus é Deus. Ele é Deus. E se eu não crer nisso, eu vou morrer buscando e vou morrer no meu pecado. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhes disse, isso mesmo que já disse. Desde o princípio vos disse, muito tenho que dizer e julgar de vós. Mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tem ouvido, isso fala ao mundo. Mas não entenderam que ele lhe falava do Pai.
Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Ora, crer que Jesus é o eu sou até parece fácil, né? Quando você lê os 2 versículos anteriores, parece que está tudo bem. Agora, quando chega nesse versículo, aí é que todo mundo tropeça. Por quê? Porque ele é eu sou, ego eimi. Só que ele diz que as pessoas verão isso quando ele estiver pendurado. Como é que você vai ver Deus pendurado numa cruz? Como é que você consegue ver isso? E ele disse aqui que isso ia acontecer. Levantardes o Filho do Homem. Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou. O nosso mundo olha para a cruz e só consegue ver dor. O nosso mundo olha para a cruz e só consegue ver sofrimento, tristeza. O nosso mundo olha para a cruz e só consegue enxergar vergonha. Não consegue ver nada além disso. Só que Jesus disse que quando o Filho do Homem fosse levantado sobre a terra, então os homens iam crer que Ele é. Então crereis que eu sou. Então se você olha para a cruz e só consegue ver vergonha, dor, sofrimento e tristeza, e não consegue ver nada além disso, é porque você está como todos do mundo, enxergando apenas vergonha, um serviço que terminou mal, uma carreira mal sucedida. Está com os discípulos que estavam tentando dissuadi-lo de ir à cruz. Agora, se você realmente nasceu de cima, ao olhar para a cruz, você consegue enxergar além das chagas, você consegue olhar além da tristeza. E quando você olha, você enxerga quem Ele disse que Ele é. Lá está quem Ele afirmou que Ele é. Ele é Deus Todo-Poderoso, encarnado, mas é Deus Todo-Poderoso, pendurado naquele madeiro. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo-lhe estas coisas, muitos creram nele. Olha que bonito. As pessoas creram. É fácil crer, não é? As pessoas creram nele. E olha só o que ele diz para essas pessoas que creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Não disse para incrédulo, não. Disse para quem cria nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ele pregou, o povozinho já logo. Jesus falou, vocês creem em mim? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Para ser meu discípulo, meu querido, não basta levantar a mão. Não basta ir na frente chorando. Para ser meu discípulo, tem que agarrar a minha palavra com você. Tem que levar a palavra, não se envergonhar da palavra. Tem que amar a palavra, gostar da palavra, ler a palavra, dizer a palavra. A sua fala tem que ter versículo bíblico. As pessoas, ao te ouvirem, têm que identificar em você Bíblia. Você deve corrigir, exortar, redarguir as pessoas, aconselhar, dar conselho com Bíblia na boca. As pessoas olham para você e logo percebem isso é crente. Por quê? Porque não fica citando frase de efeito no Facebook e no WhatsApp. Ele conhece a Bíblia e a palavra está na sua boca. Se você quiser ser meu discípulo, meu filho, não basta levantar a mão e dar uma choradinha. É bom que você chore e que comece um arrependimento. Só que discípulo não se faz com mão levantada e com lágrima nos olhos. Discípulo se faz de Bíblia na mão. É verdade, Deus. Se vocês conseguirem entender isso, sereis meus discípulos. Versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Mas uai, não é o povo que acabou de crer nele? Como assim ainda vai conhecer a verdade? Como é que eles ainda vão conhecer a verdade, irmão? Explica para mim esse negócio. A verdade não é um conceito filosófico a entendermos num banco universitário, mas na companhia de Jesus, que é a verdade. Santo Agostinho certa vez foi para o bispo Ambrósio
perturbado, procurando a verdade. A filosofia em que ele se encontrava não lhe dava aparato, e ele era muito interessado, muito filósofo. Quando ele disse isso para o bispo Ambrósio disse para ele: Agostinho, desista de buscar a verdade. Você não vai encontrar a verdade. A verdade não é um conceito. A verdade é uma pessoa. É a verdade que encontra você. Glória a Deus! Essa verdade é a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Se você conhecer essa verdade vai libertar você. E conhecereis a verdade. Pessoas que dizem que creem nele. Vocês creem em mim? Precisam amar a minha palavra. Tem que permanecer na minha palavra. Se permanecermos na minha palavra, então vocês vão conhecer a verdade. E a verdade vai libertar vocês. Ele está dizendo, Jesus está dizendo, eu não sou um Deus de sensação somente. Também tenho sensações, causo sensações. Não sou um Deus de emoção somente, também causa emoções. E é bom que tenhamos emoções, foi Ele quem criou emoções em nós. Maravilhoso quando a gente se emociona. Pá, aleluia! Só que Ele está dizendo, não é só emoção, meu filho. É uma verdade que precisa ser aprendida de andar junto, lado a lado, o tempo inteiro, conversando com Ele, se renunciando à própria carne, abrindo mão de prazeres, negando o seu próprio eu. É um companheirismo, é um andar junto, e você vai se submetendo a Ele, Ele vai dizendo para você, isso aqui está errado, muda aqui, e aí você diz, sim, Senhor, vai doer, mas eu vou deixar. Isso é conhecer a verdade, e a verdade então vai te libertando, somos libertos pela verdade. Só que quando a gente fala de conhecer a verdade para a gente que já é crente, os crentes não gostam. Aí o povo logo já se rebelou. Respondeu-lhe: somos descendência de Abraão, nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Mas não é o povo que acabou de crer nele, já está se rebelando. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Vocês são filhos de Abraão? E daí? Vocês são filhos de crente? E daí? São filhos de pentecostal? E daí? São filhos de tradicional? E daí? São filhos de católico? E daí? Quem comete pecado é escravo do pecado. Quem vive na prática do pecado é pecador. Quem não consegue abandonar o próprio pecado não está livre de coisa nenhuma. É escravo do pecado. Quem não consegue abandonar os vícios é escravo do pecado. Não está liberto de coisa nenhuma. Vocês são livres só porque são filhos de Abraão? Então explica para mim por que vocês não abandonam o pecado de vocês. Como é que vocês ainda continuam ainda na prática do pecado de vocês? São filhos de Abraão? Tá, maravilha. Daí, quer dizer nada. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Dá para entender o que é isso? Ele está dizendo o seguinte: período de escravos. O capataz é o homem que está na autoridade do dono. O capataz lá, de repente, resolve soltar um escravo. E ele vai lá e assina, você está liberto, pode sair. O escravo sai da fazenda e encontra algum delegado, algum polícia, vamos dizer assim. Quem foi que te libertou? Foi o capitão lá, o capataz da fazenda. Então, rapaz, não conheço quem ele é. Aqui nós não aceitamos assinatura de capataz. Não resolve de nada. Não serve para nada. Por quê? Porque ele não tem autoridade para libertar escravos. Por isso que Jesus disse: agora o filho não. O filho sempre está na casa do seu pai. O filho sim tem a autoridade do pai.
Lembra o pródigo quando voltou, a primeira coisa que o pai mandou devolver? O anel, a autoridade, o símbolo da família. Todo selo do filho e qualquer carta que ele bate, o seu símbolo é respeitado em toda e qualquer jurisdição, porque quem libertou não foi um capataz, quem libertou foi o filho. E se o filho vos libertar, então verdadeiramente você vai ser livre. Louvado seja o nome do Senhor. É fácil de entender isso quando nós lemos Romanos capítulo 8, versículo 15. Lembra que escrito lá, está escrito assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. E João fala isso na sua primeira carta, lembra? Quem está submetido ao medo não ama, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. O que ele está dizendo? Olha, esse negócio de servir a Deus por medo está errado. Servir a Deus cheio de pavor, tem medo de encontrar Deus na esquina, tem medo de se encontrar com Deus em qualquer lugar, está errado, porque o verdadeiro amor lança fora o medo. O verdadeiro amor não deixa de fazer as coisas com medo de Deus trazer maldição sobre a sua vida. O verdadeiro amor não deixa de pecar porque tem medo de Deus tirar o seu emprego. O verdadeiro amor não deixa de fazer as coisas erradas porque tem medo de Deus arrancar o namoradinho. O verdadeiro amor não deixa de fazer as coisas erradas com medo de Deus tirar a mão de sobre você. O verdadeiro amor serve a Deus por amor e não peca por temor ao nome do Senhor, porque ama o seu Senhor e por amar o seu Senhor, então não se envolve mais com as práticas do pecado. Não deixe de fazer por medo, mas é porque ele agora ama o seu Senhor. Agora, como ele está dizendo aqui, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Rabá, que quer dizer pai. Sabe o que ele está querendo dizer? Se o filho verdadeiramente te libertar, você se torna um livre dentro da casa do seu pai. De repente vinha o pai visitar a fazenda. Todos os escravos têm medo. O que eles fazem? Baixam a cabeça, com medo do senhor, do patrão, te fecham com medo. Os escravos têm medo de Deus. O livre, quando ele escuta ver a voz do pai, ele se alegra. Ele agora tem um outro espírito. Vocês não receberam um espírito de temor, de pavor, de medo. Vocês receberam um espírito de adoção. E agora, quando vocês ouvem a voz do pai vindo, vocês já olham para a direção de onde ele vem vindo, e ao invés de ficar de cabeça baixa, vocês gritam: Abá, pai, eu te conheço, você é meu pai. Louvado seja o nome do Senhor. O filho chama o pai de pai e não tem mais medo de seu pai. Essa é toda a diferença entre aquele que é escravo e aquele que já é filho. É fácil de entender isso? Jesus foi quem fez todas as coisas. Só que nós lemos na primeira carta de João, nós encerramos lá o capítulo 5 falando que o que vence o mundo então é a nossa fé. Lembra que nós lemos isso? É a nossa fé que vence o mundo. Como é que eu venço o maligno? Se o mundo está no maligno, versículo 19 do capítulo 5 fala isso. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Como é que eu venço o mundo que está no maligno? Jovem, vós sois fortes, pois já vencestes o maligno. Eu só posso vencer o maligno vencendo o mundo. E eu só venço o mundo pela fé. Que essa batalha não é para se vencer na força física do meu braço. Não é na força da musculação. Não é na força do meu intelecto. Como dizíamos ontem aqui, é muito pelo contrário. Eu devo assumir que sou fraco. Devo confessar os meus pecados. Devo assumir a minha fragilidade, a minha debilidade. Essa fé é a única que pode vencer essas batalhas. Só que nós temos um conceito errado de fé. Sabia disso? Por quê? Romanos capítulo 10, o apóstolo São Paulo está dizendo que a fé vem pelo ouvir. E a gente sempre cita errado, né? Ouvir a palavra, não é a palavra, é ouvir pela palavra. E já se perguntou por que está pela palavra e não ouvir a palavra? Porque se ouvir a palavra, já entendia, né?
A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Ele está dizendo, não é ouvir qualquer palavra. A fé só vem ouvir pelo ouvir e um ouvir pela palavra. Ou seja, é a palavra que te dá os ouvidos corretos para ouvir. É a palavra que te dá o ouvir certo de ouvir. Se não for a palavra de Deus, você não ouve corretamente. Você pode ouvir filosofia, mas não ouve a palavra. E a fé não acontece. Só que nós temos a tendência de repente esse culto está aqui, o fogo cai, e a gente aleluia, e a fé vem, e a gente está cheio de fé, não é assim? A gente crê que coisas vão acontecer, milagre vai acontecer e tal, porque a gente está cheio de fé, aparentemente. Só que termina o culto, as coisas começam a ficar diferentes. Quando o culto está fervendo, a gente está cheio de fé. O pregador termina a mensagem, chama as pessoas para vir para frente, eles vêm, aleluia, quem quer ser curado? Vem um monte de gente para ser curado e tal. E aí as pessoas dizem assim: Deus falou só comigo nesse culto. Oh, aleluia, não tinha mais ninguém, Deus falou só comigo, tenho certeza. Termina o culto, ele já começa a voltar para o corredor e não é bem mais assim. A pessoa já começa a duvidar, será que realmente era comigo que Deus estava falando? Quem estava com enfermidade começa a pôr a mão, começa a ver se saiu a enfermidade, e aí já começa a duvidar. Volta para casa, chega em casa, às vezes as coisas estão tudo do mesmo jeito. Quem está com provação em casa, a provação continua lá, a luta continua lá. Seria um mentiroso se eu dissesse que tudo vai mudar nessa noite. Dizer que tudo vai mudar nessa noite pode ser pela fé, e você deve acreditar pela fé, mas não quer dizer que vai acontecer imediatamente tudo essa noite. Isso é mentira do diabo, isso. Porque com Deus não funciona assim. Aí a pessoa volta para casa, chega lá, os problemas estão lá. Os irmãos que você tanto orou para se converter estão lá desviados. Os pais continuam do mesmo jeito. Aí amanhã, chega na segunda-feira, quem vai trabalhar? O problema continua na empresa. Crise financeira, contas para pagar. Quem vai para a escola, as mesmas lutas, precisa tirar uma notinha para passar de ano, aquela guerra. Poxa, Jesus, achei que o Senhor ia prover alguma coisa, ia mudar a minha nota, aí Deus vai mudar a nota. E as coisas continuam do mesmo jeito. Aí aquele camarada que veio aqui na frente, achando que Deus falou só com ele, ele já muda a conversa. Ele fala, rapaz, Deus falou com qualquer pessoa, menos comigo naquela igreja. Não é assim. Porque a gente acredita numa fé, a gente acha que fé é isso, é do momento, é do ardor do negócio, é do calor do culto. Veja comigo isso, Êxodo capítulo 17, versículo 12. Eu estudei por um pouco mais de um ano sobre a fé. E estudando sobre a fé, descobri que a palavra fé não aparece no Antigo Testamento de acordo com a tradução de João Ferreira de Almeida, a não ser em algumas versões. Só aparece uma vez. Não tem a palavra fé em todo o Antigo Testamento. Você sabia disso? Vai, depois você faz a pesquisa. Não tem um buscador no tablet? Busca lá, palavra fé no Antigo Testamento. Você vai ver que não existe. Ela está em Abacuque capítulo 2, versículo 14. O ímpio confia no seu próprio braço. Está escrito assim lá. A sua alma não é reta nele. Está dizendo assim, ó, o ímpio confia só em si mesmo, não consegue confiar em Deus. E ele diz, mas o justo não. O justo viverá da fé. O justo viverá da fé. E aí, um muito curioso, fui procurar o significado, por que foi traduzido por fé, então, já que é o único versículo. E a palavra traduzida por fé ali, transliterada do hebraico, é emuná. Eu falei, tá, emuná, maravilha. Procurei quantas vezes a palavra emuná aparece no Antigo Testamento. E quis entender por que é que o judeu, então, como é que o judeu tem fé, se João Ferreira de Almeida não traduziu fé lá?
E eu fui levado então a Êxodo 17, versículo 12, onde essa palavra emuná aparece na sua configuração completa. E é daqui então que nasce a ideia de fé para um judeu. O povo do Antigo Testamento entende fé nesse ponto. E olha só o que ele diz: porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. E olha o que diz essa frase: assim ficaram as suas mãos firmes. Ficaram firmes até que o sol se pôs. Firmes aqui é emuná. Firmes aqui é emuná. Ou seja, fé não é algo que acontece num culto apenas. Fé não é algo que nasce no ardor de uma mensagem. Fé não é algo que tem que nascer no calor de uma única mensagem. Ele está dizendo: fé não é algo apenas que vem no seu intelecto uma vez. Fé é uma permanência, é uma firmeza. Você ouve a voz de Deus, se agarra a essa palavra e segura firme nessa palavra até que se cumpra. Ela é, antes de tudo, não pode ser egoísta. Por quê? Porque ela está sempre pensando no povo. Quando Moisés estava olhando o povo perdendo a batalha, porque ele começa a baixar as mãos, ele tenta levantar novamente as suas mãos, e as suas mãos começam a fraquejar e abaixam de novo, e o povo lá perde. Os irmãos de Moisés então seguram as suas mãos quando ele põe uma pedra por assento, e seguram e sustentam as suas mãos, e o povo vence a batalha, dizendo com isso que a fé sempre está pensando no outro. Então a fé que vence o mundo é uma fé de alguém que não é egoísta, que não está pensando só no seu umbigo, que está pensando em desistir, abandonar o barco, em desistir da fé, em desistir da igreja, em desistir das coisas de Deus, e não está nem aí para quem está olhando para ele. Tem gente que está olhando para você e olhando para a sua fé. Por isso você não pode ser egoísta. Você não pode se dar o luxo de desistir de crer. Você precisa continuar crendo. Precisa agarrar firme a palavra e continuar acreditando, e continuar acreditando, e continuar acreditando. Não importa se você virar as costas e a dúvida vier te atormentar. Não importa se você chegar em casa e as coisas não estiverem como você gostaria que estivessem. Não importa se você voltar para a escola e nada tenha mudado. Não importa se o trabalho não mudou. Fé é diferente disso. Fé é o seguinte, ele diz: eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que eu creio. Eu não vivo de emoção, eu não vivo de sentimentalismo barato, eu vivo da palavra de Deus. As pessoas estão acostumadas com arrepio, né? Estou sentindo nada. É hoje, arrepiou a minha espinha. Um amigo perguntou para mim assim: como é que você sente que Deus vai falar? E eu fiquei meio assim, né? Melhor não dizer, né? Eu comigo, vai ter um calor assim pela minha moleira. Rapaz, isso é para mim. Para mim não vem isso, não. Seria muito bom se viesse. Para mim não vem. Agora, eu tenho uma escritura. E eu devo crer no que está escrito. Glória a Deus. Independente se tem arrepio no braço, na coluna, na cabeça. Ele não disse: se sentires, acontecerá. Ele disse: se creres, verás a fé que vence o mundo não está baseada em sentimento. A fé que vence o mundo, que João está falando, está numa fé de fidelidade, de firmeza, de continuidade, de não desistir ainda que as coisas não tenham mudado como você gostaria que tenha mudado. Você precisa às vezes passar por desertos que são longos e duradouros, e nem sempre Deus vai te tirar na hora que você quer. Fé não está presa nisso. A verdadeira fé que vence o mundo e que vence o maligno é uma fé que está agarrada a Jesus. E quando você olha para as coisas e elas não mudam, e você insiste e elas não mudam, você olha para quem? Para quem ele disse que você deveria olhar. Você deve olhar para
não é apenas um arrepio que você vai sentir aqui na hora do apelo. Se você sentir, glória a Deus por isso. Eu não sou contra a emoção, só não digo que a emoção pode ultrapassar o que já diz a palavra. Eu não preciso sentir nenhuma emoção para crer. Eu creio com emoção ou sem emoção. Ela está para ser acreditada, para ser dada crédito. Ela falou, vai acontecer. Já pensou? Por que tem irmãos que recebem promessas, passa ano, entra ano, sai ano, e ele não consegue parar de crer? A família às vezes olha para o irmãozinho e fala, pai, desiste desse negócio, pai. O mundo está caindo do seu lado, você aí acreditando nesse negócio. Aí o crente fala, rapaz, eu não sei o que é. Deus falou comigo e injetou isso dentro de mim. Eu tenho isso dentro de mim. Por mais que eu não queira, eu continuo acreditando. De vez em quando eu quero desistir, mas eu não consigo desistir. Toda vez que eu penso em desistir, vem alguma coisa dentro de mim, mexe comigo e diz, fala, não desiste, rapaz. Acredita. Mas Senhor, todo mundo já desistiu. E a voz vem de novo e fala assim, você não é todo mundo. Acredita, vai acontecer. Mas Senhor, já se passaram vários anos, Senhor. E ele diz, e daí? Acredita, vai acontecer. E a pessoa continua acreditando. Isso é aleluia. Isso é fidelidade a Deus. Quando isso acontece, vem justiça da parte de Deus para a nossa vida. Sabia disso? Justificação pela fé. A fé que vence o mundo é uma fé que recebe justificação. Creu Abraão em Deus, isso lhe foi imputado por? Creu Abraão em Deus, isso lhe foi imputado por? Justiça. A justiça da parte de Deus para nós só vem pela fé. Quando Deus fala e você dá crédito à fala de Deus, vem uma justiça da parte de Deus. De forma, Romanos capítulo 10, que o coração se crê para a justiça e a boca se faz confissão para a salvação. Aleluia. Toda vez que você dá crédito à palavra de Deus, vem justiça de Deus, você é justificado. Deus te torna justo diante de toda e qualquer acusação. Todo e qualquer demônio que tenta acusar você, que você não pode receber, que você não pode ser abençoado, a justiça de Deus vem quando você dá crédito à pregação. É só assim que Deus trabalha. Deus só trabalha com a justificação pela fé, sola fide. Em seguida precisa haver uma confissão, precisa haver reação. Está vendo eu aqui gesticulando? Por que eu estou gesticulando? Porque tem oxigênio dentro. O oxigênio entra pelas minhas narinas, desce pela minha corrente sanguínea, vão para os meus pulmões. Meus pulmões filtram o oxigênio que entrou, desce para a corrente sanguínea que vai para as recâmaras do coração. Ali ele é bombeado e injetado para todo o meu corpo. E ele vai e faz o ciclo de novo. Por quê? Porque entrou vida pelo oxigênio no meu corpo. E se eu tenho vida, eu levanto a minha mão. Se eu tenho vida, eu me movimento. Se eu tenho vida, eu continuo falando, porque entrou vida em mim. Eu tenho vida, por isso que eu estou pregando, porque entrou vida em mim. Não existe fé introspectiva. Não existe fé do meu jeitinho. Fé não pode ser do seu jeitinho e introspectiva. A palavra vem e vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra. E ela gera fé no seu coração, você é justificado. Logo precisa haver uma confissão. Precisa haver uma voz. Precisa haver uma declaração. A pessoa precisa continuar acreditando e dizendo. Lembra que eu disse como é que uma pessoa continua acreditando? Isso é a confissão da parte da pessoa que continua acreditando. Eu continuo dando crédito, eu continuo acreditando. É uma confissão de um coração que está crendo, de uma justiça que aconteceu dentro. E eu então consigo pôr isso para fora. Ponho isso para fora não só na minha voz, ponho isso para fora no meu comportamento, ponho isso para fora no meu modo de viver, no meu modo de falar.
Eu não posso mais sair respondendo às pessoas como um ímpio responde. Se a fé está no meu coração e eu fui justificado dentro, a minha confissão é o meu viver diário na presença de Jesus. Eu já não respondo mais como eu respondia outrora. O que roubava não furte mais, agora trabalhe com alegria. Eu sou uma nova criatura, e a fé que vai dentro do meu coração, as pessoas estão vendo, a minha família está vendo, o meu pai está vendo, a minha mãe está vendo. Como é que eles veem? Eles veem como eu levanto da minha cama. Eu já não deixo mais tudo bagunçado, achando que minha mãe é minha escrava. Eu não acho que eu tenho um empregado para dobrar os meus lençóis. Eu tenho uma fé no meu coração, e eu entendo que se eu moro dentro dessa residência, eu tenho um compromisso aqui dentro. Então eu ajudo também. Eu não lavo a minha roupa onde eu vou tomar o meu banho, e lá fica toda a minha roupa parada para que a minha empregada venha arrancar. Eu sei o lugar de colocar a minha roupa, então eu levo até o cesto. Sabe por quê? Porque aconteceu uma justiça dentro do meu coração, e a glória do Senhor aparece na minha vida. Se eu tenho uma fé dentro do meu coração, eu não sou uma queridinha de Jeová que esbanja as coisas e acho que meu pai tem que comprar o que eu quero, que tem que fazer a minha vontade, como se eles fossem meus empregados. Se a fé aconteceu dentro do meu coração, então as coisas são diferentes. Eu respeito a minha família, sem entender quando eles não podem fazer o que eu quero, sem entender quando eles não podem comprar o que eu preciso. E daí, se todo mundo está comprando um iPhone 7S, se eu precisar ficar com meu Samsung pequenininho, eu entendo que meu pai não pode me dar, e a glória do nome do Senhor aparece na minha vida. Isso é ser alguém que vence o mundo pela fé. Fala em língua estranha, meu irmão. Renovação Católica Carismática também fala. Ah, mas é diferente da nossa. E é mesmo. Agora, vencer o mundo pela fé é diferente. Você quer ouvir Jesus falar para você, jovem, vós sois fortes. Vocês já venceram o maligno pela palavra. Eu creio, Pai. Vencemos o maligno por Cristo Jesus. Somente por. Se não for assim, somos destruídos pelo maligno. É fácil de entender isso, porque tem um monte de gente que você conhecia que estava com você no congresso passado e hoje já não está mais, infelizmente. Não tem um monte de amigos que você conhece que estavam com você no ano passado, e cadê eles hoje? Cadê essas pessoas? Um monte de gente que a gente conhece está lá na praça, bebendo, se embriagando, alguns deles. Por que isso está acontecendo? Porque a fé era uma fé momentânea. Era uma fé que não tinha fundamento. Estava baseado em emoção. Estava baseado em coisa rasa. A semente não tinha profundidade. Jesus disse para nós que nós somos jovens e somos fortes e já vencemos o maligno. Porque nós estamos na palavra. E se quisermos vencer, temos que permanecer na palavra. Se você quiser vencer o maligno, você precisa vencer pela fé, não é pelo braço da sua carne. É crendo que Jesus diz ser quem Ele disse que Ele é, e amarrar-se com esse mesmo Jesus e continuar existindo com Ele desse jeito. Quem é Jesus?